Seja bem-vindo a mais um dia do Clique 365. Eu sou Alan Henrique e o Clique é um desafio onde eu trago todos os dias uma ideia, alguma coisa para nós crescermos todos os dias. Aquela coisinha que... agora eu entendi. Hoje é o dia do livro. Eu gostaria de falar para vocês sobre esse livro aqui. Ele é um livro bem pequenininho, Ratos e Homens. Olha como é que ele é, pequenininho. Ele foi escrito por John Steinbeck. Eu acho que fala assim. Pois, ele conta a história de dois caipiras, redneck, que fala, né, pescoço vermelho em inglês, que não lembro qual bem é a época em que eles estavam vivendo. Mas aqui, ó, 1919... Não. Esse aqui é o dia onde o autor... É um ano do autor. Aqui não fala muito bem, ele fala mais ou menos ali do Middle West, o meio oeste americano, né? E esses dois caipiras é composto o seguinte: um é pequenininho, ele é mais, vamos dizer assim, mais ranzinho, mais franzino. Ele chama George. E o amigo dele, o maiorzão, chama Lenny. E ele é um bobalhão. Os dois têm o sonho de ter a sua propriedade. Eles queriam ter uma chácara para poder criar coelhos e ter a sua horta, plantações, assim. Só que estava complicado, porque mesmo se você se apossasse de um pedaço de terra, você teria que ter homens para defender aquele pedaço de terra. Era uma coisa um pouco meio sem lei, que conforme eles chegaram na costa... Que lado que eu vou mostrar pra vocês. Conforme eles chegaram na costa leste dos Estados Unidos, eles foram indo pro oeste. Aqui deu ruim, vou pra cá. Aqui deu ruim, vou pra cá. Aqui deu ruim, vou pra cá. Aqui deu ruim, foi pra cá. Até que eles chegaram na Califórnia lá. E tomaram elas dos mexicanos, né? E tanto que ele escreve na linguagem, a forma como os personagens falam, não é uma forma caipira. Os tradutores adaptaram pro nosso caipira, vamos dizer desse jeito. E é muito interessante a história deles, que você percebe a história de um fracasso. Geralmente parece que não é um spoiler do livro, mesmo assim compensa muito você ler. E ele mostra como às vezes tem coisas que saem do nosso controle. Larry tinha muita força, mas muita força. E o único lugar que eles conseguiram emprego foi em uma fazenda onde o filho do dono era metido a valentão e queria brigar com ele. E o George era obrigado a ficar segurando o Larry, porque senão o Larry acabaria matando ele de tanta força que ele tinha numa briga. E ele precisava fazer com que o amigo dele apanhasse de um piá que ele daria conta com uma facilidade muito grande. Mas essa hierarquia de poderes, você percebe bastante ali. Fazia com que o George pedisse para o Larry não fazer aquele tipo de coisa. Ele era muito apegado com coisas simples. Tanto que ele gostava muito de rato e ele tinha tanta falta de consciência da própria força que ele gostava de criar rato e quando ele ia carinhar os ratos ele matava o rato. Por isso, ratos e homens. E o Larry era uma bomba relógio. A qualquer momento ele causava problema pro George. E eles tinham esse sonho de economizar e ter o seu próprio terreno, sua própria chácara. O problema é que o George chegava no final de semana, ele ia para a cidade e gastava o dinheiro em cabarés. Gastava com bebida, gastava com mulheres. E você pode pensar assim, mas também esse George é um bocó. Olha só. Ele em vez de economizar dinheiro, ele vai e faz uma coisa dessa? Como ficaria o seu psicológico de ter que fazer o seu melhor amigo, que tem uma força monstruosa e uma alma pura, apanhar, desculpa o palavrão, de um fela da puta que se aproveita dos capanga armados do pai dele para poder sair tretando com todo mundo, para provar para si mesmo, para Deus, pro diabo, para quem tiver em volta dele, de que ele é uma pessoa extremamente forte e fodelão, sendo que ele não é.
E como fica o psicológico dessa pessoa quando chega o final de semana? Quando ele não precisa estar trabalhando e ele quer fugir desse horror. Quantas vezes nós mesmos fazemos isso? Em vez de tocar um projeto para frente, a gente corre para o Netflix. Em vez de fazer um curso para realmente aprender, a gente paga para alguém fazer alguma coisa na faculdade, porque a gente está com vontade de sair. Bem, negócio de quarentena, quase ninguém está saindo e tal. Mas a gente prefere muitas vezes fazer uma coisa só por diversão, do que fazer aquilo que é realmente o nosso sonho. E é muito interessante porque faz você refletir sobre isso, faz você refletir sobre o companheirismo, faz você refletir sobre decisões extremamente difíceis. Chega num ponto crucial do livro, onde o Larry, por causa da sua enorme força, comete um crime. Ele não fez por maldade, o problema é que George não conseguiria mais explicar, e George se viu numa situação extremamente complicada. Como proteger o amigo mais uma vez? E ele chega em um ponto que parece que não tem mais solução e não tem mais como ele proteger o Larry. Se você quer saber o que aconteceu, se George consegue ou não proteger o Larry, se eles conseguem ou não a fazenda, leia, porque a leitura é muito bacana. Muito obrigado por dar sua atenção para mim até aqui no final do vídeo. Curte se você gostou, compartilhe com seus amigos se você gostou do jeito se interessou pela história e gostaria que alguém conhecesse sobre essa história. Comenta alguma coisa, se inscreve no canal. Se você está no YouTube, no Instagram ou Face, alguma outra plataforma, faz os negocinhos aí que ajudam o canal, a página, não sei como é que é o nome desses negócios direito. Muito obrigado. Até o clique de amanhã.